todos. Nós vamos orar, né, dar continuidade, terminar a aula de domingo passado, que ficou faltando a lei número 3 e a lei número 4. Nós vamos ser breves, né, em nome de Jesus, não atrasar, e vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar conosco nessa manhã, nessa aula, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco essa aula, Pai, que vai começar nas Tuas mãos, Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Pai, que eu venha diminuir, o Senhor crescer na minha vida. Pai, que todos sejam entendidos nessa lei, Pai, nessas 4 leis que nós estamos aprendendo, Pai, o qual o Senhor está nos dando crescimento, Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus. Eu entrego a aula nas Tuas mãos, Pai, aqueles que estão assistindo em casa, Pai, que eles também venham crescer espiritualmente na Tua presença, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós terminamos... No ano passado, né, nós fomos a lei 1 e a lei 3. Para quem não veio, né, essa aula é as 4 leis espirituais. Como a lei física, a lei também espirituais. Então, na Bíblia a gente encontra muitas leis. As leis de Deus. Mas nessa aula eu estudei 4. E hoje nós vamos estar lei 3. Então, vamos lá. A terceira lei explica a única maneira de atravessar o abismo. O abismo foi aquilo que nós estudamos no 2, na lei 2, né? Que há um abismo que está separando o homem de Deus. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado do ser humano. Por meio dele, por meio desse conhecimento espiritual, nós experimentamos o plano e o amor de Deus na nossa vida cristã. Será que nós estamos prontos para conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus em nossa vida, como cristão e como filhos de Deus? Alguém tem algumas sugestões? Será que nós estamos prontos, já prontos, para experimentar o plano e o amor de Deus na nossa vida, de dia a dia, da nossa vida cristã? Jesus morreu em nosso lugar. Foi isso, sim ou não? Vamos abrir lá em Romanos 5:8. Jesus morreu em nosso lugar. Todos sabem que sim, né? A resposta é sim. Romanos 5:8. Pode. Quem achar, pode ler. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus não é coisa inesperada, que os inimigos demonstram a respeito uns pelos outros. O amor de Deus, no entanto, vai além de qualquer coisa. Ele revelou seu amor pelos inimigos, ao enviar seu Filho que morresse em nosso lugar. Não é isso que nós lemos em Romanos 8? Vocês vão estudando em casa que vocês vão compreender. Porque ele entregou, ele revelou o amor dele para o inimigo. Para quê? Para nós hoje estarmos aqui e dizer que nós somos filhos de Deus e somos salvos. E no derramamento do seu sangue, nós fomos salvos pelo julgamento de Deus Pai. Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Então vamos lá em Romanos 5:9. Amém. Pode ler, quem for achando pode ler. Logo, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá vendo? Nós fomos, pelo derramamento do sangue de Cristo, nós fomos salvos do julgamento de Deus Pai. Quer dizer, da ira de Deus. É igual a gente às vezes até comenta, né? Deus, ele não vinga de ninguém, mas ai daquele que caiu na ira dele. Né? Igual está acontecendo muitas coisas. Nós não podemos falar assim, isso é coisa tudo do inimigo. Porque Deus, ele ira com o pecador. Ele ira com o mundo. Né? E como nós fomos salvos pelo julgamento de Deus Pai, nós fomos livres dessa ira dele. Aquele que considera salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro,
nós estamos sujeitos a ser livrados da ira do Senhor. Igual muitos aí, né? Às vezes está acontecendo, que às vezes muitos nem assim, vamos supor, estava fraco, isso em geral, tá, igreja? Estava fraco na fé, já não conseguia orar, já não conseguia jejuar, hoje está aí pedindo socorro. Certo ou não? Está aí querendo bater o joelho, procurando oração, é só Jesus, mas aí não vem na lei espiritual do cristão. Vamos ver, a hora que tudo se passar, nós temos que continuar nessa fé, porque nós somos livres da ira do Senhor, da ira de Deus. Amém? Vamos ler lá em Romanos 1,18, continuando em Romanos 1,18. E outro abre em Romanos 2,5. Quem achou 1,18 pode ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça. 2,5. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração intempidente, intesouras irá para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Está vendo? O julgamento de Deus é uma realidade futura. Paulo mostra que a morte de Cristo salva e livra da ira de Deus, tanto no presente como aonde? Como no presente e no futuro. O julgamento de Deus, ele é inesperável. Visto a ele, será que aleluia, e esse julgamento veio para nós? Primeiro, ele veio para nós, vocês acham? Quem acha que é para nós? Todos nós, né? Quem acha que sim, quem acha que não? Para um julgamento futuro? Essa ira, esse julgamento, ele veio para nós primeiro? Ele veio para nós direto, que foi o salvo? Para os cristãos, não. Seria agora para os desobedientes, sim. Para aqueles que, no caso, sabem e não conhecem a palavra e não reconhecem, aí Deus para eles, sim. Agora, para os justos que estão seguindo firmes, lutando para a sua salvação, não. Você acha que não, Liliane? Você acha também que não? Que veio para nós primeiro, não? Então, vamos lá. O julgamento de Deus é universal. Isto é, ele será e veio para os judeus primeiro e depois para os gregos. Tá? Vocês vão encontrar isso na Bíblia. Deus dará a vida eterna para aqueles que fazem o bem, mas a ira de Deus para aqueles que recusam a obedecer a Deus. Tá vendo? Então, quer dizer, esse julgamento, essa ira de Deus, nos estudos da Bíblia, vocês vão ver em Romanos, que ele veio primeiro para os judeus e para os gregos. E esse Deus maravilhoso, ele nos dá a vida eterna. Mas é para aqueles que fazem o bem e estão livres da ira de Deus. Mas para aqueles que renunciam e não obedecem a Deus, essa ira pode chegar até nós. Entendeu? Então, quer dizer, essa ira, esse julgamento, não veio para nós primeiro, eles veio para os judeus e para os gregos. Então, depois que, cada um serve a Deus da maneira, para escapar da ira de Deus. É igual a pastora pregou, Então, a gente tem que... O que nós temos que fazer, que nós somos salvos? Obedecer a palavra e obedecer a Deus. Para que nós seremos livres da ira dele. Porque, igual eu falei, ele não é vingativo, mas está na Bíblia, nas leis de Deus, a ira dele pode atingir o cristão. Pode pegar outro cristão. Porque Deus é Deus, irmão? Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Sim ou não? Vamos lá em João 14,6. Quem recebeu? Minha mensagem aí? Jesus é o único caminho, é o que você falou ali, eu falei, está na aula 3.
João 14, 6. Pode ler? Pode. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse versículo, ele nos mostra que Deus construiu uma ponte sobre o abismo. É o que nós estudamos na Lei 2 do domingo passado. Esse abismo é o seguinte, que um abismo separando o ser humano do pecado e o ser humano do lado de Deus. Que ele nos separa dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Tá vendo? Por que ele separa? Ele separou nós desse abismo, porque ele deu seu Filho para morrer, né, em nosso lugar. Por que ele morreu em nosso lugar? Para nos salvar. Né? Para nos salvar. A fim de pagar o preço por nossos pecados. Jesus pagou o preço por nós, sim ou não? Pagou o preço por nós, né? Todo mundo sabe a história de Jesus, de quando ele nasceu, cresceu, viveu um homem e foi morto. Ele pagou esse preço por nós. E hoje nós temos que ser cristãos obedientes. Por quê? Porque ele pagou o preço na vida dele, dele gerado, crescer, virou homem, foi carne e osso na terra. Depois ele, nem crueldade matou ele, sepultou Jesus. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. E antes dele ir para o Pai, o que ele falou para nós? Para nós. O que ele falou? Antes dele subir para o Pai, depois dele ressuscitar. O que ele disse? Perdoa os pecados que fazem? Não. Não deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador Espírito Santo. Isso mesmo. Ele foi, mas falou: não deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, meu Consolador. Então, irmãos, a ira de Deus está aí. Mas se ele foi para o Pai e falou: eu enviarei o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, é esse Espírito Santo hoje é que governa, é igual a mensagem dela, que governa a nossa carne. Irmãos, nós éramos pecadores, nós fomos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, nós fomos salvos, nós falamos com a boca cheia, o mundo vê, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou filha de Deus. Né? Então, nós temos que seguir as ordens e obedecer ao Jesus Cristo e o Espírito Santo que ele nos mandou, porque ele estava em carne, ele morreu, ressuscitou e subiu, e enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui, representando Jesus em carne e osso. Jesus está vivo em espírito em nós, e o Espírito Santo em nós para nos ajudar a aquecer e não desanimar das coisas de Deus. Sempre estar atento a tudo que Deus fala conosco. Porque quando é do Espírito, é Espírito. Mas quando é da carne, você, igual a pastora pregou, quando é Espírito, você tem discernimento, porque ele está em você. E quando é da carne, você tem também o discernimento. Isso é obrigação nossa, porque nós temos o Espírito Santo que ele nos enviou. Para ser o nosso consolador, o nosso orientador, o nosso professor, o nosso ajudador, é o que nos guia, é o que fala conosco, né? Então ele foi e falou: eu vou enviar ele. Enviou. E ele está no meio de nós. Então Jesus respondeu à pergunta de Tomé, declarando que ele é o único caminho para qualquer chegar ao Pai. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? Aí ele respondeu, né, a pergunta de Tomé, né? Nessa lei que nós acabamos de estudar, nós vimos que há a ira de Deus. Encontramos sugestões para o crescimento espiritual nessas 4 leis. A domingo passado, que foi a primeira, a segunda, hoje a terceira e a quarta.
nós encontramos várias sugestões para o crescimento espiritual. Por quê? Alguém sabe? Se alguém sabe, pode falar. O que nós encontramos? Às vezes você já estudou as leis de Deus na Bíblia. Muitas leis você tem. Igual eu falei, eu escolhi essas 4. E sobre as leis de Deus, nós encontramos sugestões para o crescimento espiritual da nossa vida cristã. Se alguém sabe? Então vamos lá. A resposta de Jesus a Tomé, ele mostra que compreendia o seu papel como um caminho para que os que são pecadores se aproximassem mais do Pai. Lá no Atos 10, 9. Isso. Pode ver? Pode. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Amém? Então, esse caminho ele não se aproxima. Como que Pedro se aproximou mais de Deus, mais e mais, e foi um servo de Deus, né, um profeta? Por quê? Porque ele se aproximava mais do Pai. Então, é como um cumprimento da verdade a respeito de Deus. É a fonte de vida para todos que creem. Porque a oração, ela é chegada no coração de Deus, como Pedro, Paulo e Silas oravam e Deus respondia. Então, essa fonte de vida é para todos aqueles que creem. Essa fonte de vida, esse cumprimento, nos mostra como a resposta de Jesus para Tomé. Ele compreendeu o papel do caminho. Qual o caminho que só leva os pecadores a aproximar do Pai? E esse cumprimento a respeito de Deus, a fonte de vida, é somente para aqueles que todos creem. Está lá em João 8,32. João 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o crescimento espiritual é o fruto da nossa confiança em Jesus Cristo. Uma vida de fé nos capacitará a confiar mais em Deus e buscar mais a Ele, para chegar mais a Ele, para ter a vida mais com Ele. Um exemplo: confiei aos cuidados de Deus. Todos nós confiamos no cuidado de Deus, sim ou não? Sim. Os cuidados deles são maravilhosos para a nossa vida. Cada dia, irmãos, cada dia, os cuidados de Deus nos surpreende. Surpreende aquele que tem a vida no crescimento espiritual, naquele que obedece, naquele que faz a vontade dele. Esse cuidado de Deus é muito grande. Está lá em 1 Pedro 5,7. E outro vai abrir em Gálatas 5,17, 5,16 e 17, outro em Atos 1,8 e Efésios 5,18. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Pode ver? Pode. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem achou Gálatas 5,16 e 17? Cinco. 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Atos 1,8. Quem achou? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Quem achou Efésios 5,18? 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está vendo? Está vendo o cuidado de Deus? É 1 Pedro 5,7.
renova as nossas forças pela ação do Espírito Santo. Né? O Gálatas 5, 16, 17, Atos 1, 8, Efésios 5, 18. É onde é que nós encontramos, né, o cuidado de Deus para a nossa vida cristã. O cuidado de Deus que nos cuida de nós, que nos capacita, que nos dá força e que não deixa nós ser dependente da nossa carne, fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque o propósito de Deus, quando nos salvou, Ele morreu, Ele foi para o céu, está em Espírito e é verdade, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a continuar a obra dEle. Mas Ele está presente, no nome dEle nós fazemos a obra de Cristo. No nome de Jesus, com Ele conosco, Espírito Santo conosco, nós não fazemos o que Ele fazia quando era homem em carne na terra. Ô irmãos, se nós temos a fé, né, igual vamos falar, a fé de Abraão, você ora para um paralítico, ele pode levantar. Você ora para um mudo, ele pode falar. Em nome de Jesus, você põe a mão em nome de Jesus. Cai umas 3 pessoas endemoniadas. Você não precisa ver nem com a mão, você estende as mãos. Em nome de Jesus, sai agora. A pessoa fica liberta. Né? Então, é o cuidado de Deus que Ele tem conosco, que deixou para nós nesses versículos, que vocês leram, vocês podem, né, gravar aí, estudar em casa, que vocês vão encontrar o cuidado de Deus, né, a experiência que nós temos em Deus, no Espírito Santo na nossa vida, para que nós podemos levar a obra dEle e fazer a vontade dEle, não a nossa vontade. Nós estudamos aqui na aula, na Lei 2, sobre a vontade da nossa carne, né? A vontade da nossa carne, porque hoje está difícil. Hoje muitos querem levar para a sua própria, né, sua própria vontade, não para a vontade de Deus, não obedecendo os líderes, não obedecendo os pastores, e fazer a vontade da nossa carne, não do Espírito Santo que habita em nós. Pode falar. A maioria desses versículos aqui, capítulo, essas mensagens aqui, policial, pessoas que são evangélicos, entram dentro dos homens que estão falando. Eu já marquei Isaías 26, 10, Isaías 40, 10. Então, a palavra de Deus agora, nesse coronavírus, ela está sendo mais falando dentro do 11, porque antes as pessoas que estavam dentro do 11 falando a palavra de Deus, seria debochado, mas agora todos estão abaixando a cabeça e estão ouvindo. É igual ontem. Ontem a Patrícia me ligou e pediu para mim ir com a sogra dela no telefone fazer uma oração para ela lá de São Paulo, que ela estava desanimada. Aí depois, né, tá até no meu celular a foto dela toda, e eu orei. Ela foi e falou comigo assim, falou, ô irmã, agora tá assim. Todos agora, até aqueles que não obedeciam, tá na lei de Deus. Eu nem falei que eu estava dando aula, né? Eu nem sabia. Todos agora estão procurando a lei de Deus, obedecer a lei de Deus, porque estão apavorados, estão com medo, né? Estão com medo, então E ela ainda falou comigo, não é só quem não é cristão, até os cristãos que estavam frios na fé, eles estão querendo mais chegar na lei de Deus, obedecer e querer servir a Deus, porque o trem está ficando estreito, né? O negócio é pegar com ele mesmo. Amém? Igual mesmo a palavra do Senhor, ela fala mesmo, né? A minha palavra não voltará para mim vazia. Então, a gente fala que a palavra que será naquele dia que foi designado. Então, até aquele momento, daquelas pessoas que quando você evangelizava, ela lia o papel, jogava fora, ou falava, não acredito nisso, isso é bobagem, a pessoa está perdendo tempo, fica falando de Jesus, 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 fica falando de Deus. Até os evangelismos, grandes evangelismos, pequenos evangelismos, ou até um evangelismo pessoal, até nessas pedidos de reflexão, fazendo com que a pessoa, agora assim, toda aquela coisa foi no coração. Agora, ou ela toma uma decisão, ou ela volta para Deus, ou ela tem uma decisão completamente de, assim, mudança radical na vida dela. Ou é sim, ou é não. Ou ela quer, ou ela não quer. É verdade, né? É igual, a gente assim, igual, né? Não sei se alguém aqui fez a campanha Lar de Paz. Como eu fiz em casa, então eu mandei para muitas pessoas que acompanham o meu status. Então, muitas pessoas fez a campanha. E no nome de Jesus, muita gente recebeu bênção. Só de fazer aquela campanha e orar. E sempre eu estou mandando no meu status uma palavra de meditação. O dia que eu não mando, eles reclamam, igual ontem eu não mandei. Aí me ligaram, cadê a palavra de meditação? Nós estávamos esperando, então está com sede.
está crendo que Jesus existe, que Jesus é Pai, né? Então, assim, eles estão apavorados, né? Eles estão apavorados. E quando vocês veem eu falando no meu status, né? Eu mesmo falando, não é porque eu quis, porque eles me ligam pedindo. Prega você mesmo, fala você mesmo, alguma coisa para nós. Então, todas as vezes que eu estou lá no status falando, é porque alguém me ligou me pedindo. Porque eu tenho vergonha, eu tenho, sabe, eu sou fotógrafo, eu saio tudo esquisita, mas eles pedem, eu vou gravo. Pregando a palavra, né? Nem que seja pequeno, mas eu mando para aquele que está pedindo. Irmãos, eu já ganhei 2 pessoas para Jesus na campanha de paz. Na distância. Na distância. E na distância Deus fez obra muito grande, né? Uma hora eu vou dar o testemunho, tá? Agora não pode, porque senão estou no tempo da aula. Então, esses versículos, vocês estudam eles, vocês vão ver o cuidado de Deus para cada um de nós na nossa vida do dia a dia de cristão. Para vocês verem aonde nós estamos falhos com Deus, aonde nós estamos certos. O que nós estamos fazendo a vontade dele ou a nossa vontade. O Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Inclui a leitura e meditação da Bíblia como parte do nosso dia a dia. Quem faz isso? Incluia a meditação da Bíblia como parte do nosso dia a dia. Quem lê a Bíblia todo dia, 2, 3, 5, 4, no capítulo inteiro? Todos, né? Amém, né? Todos, né? Eu nessa quarentena que eu estou comendo de Bíblia, só estou comendo muita mesmo. Então vamos lá. Inclui a leitura de meditação da Bíblia como parte do nosso dia a dia. Atos 17, 11. E outro abre em João 14, 21. Pode ler? Pode, Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque é bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e essas coisas eram assim. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aí, ó, que vocês forem estudar, vocês vão ver para onde Paulo e Silas foram enviados. Alguém sabe para onde que eles foram enviados? Nessas passagens que você vê, sabe para onde que Paulo e Silas foram enviados? Tessalônica. Não, nesse versículo, nessa passagem, nesses capítulos que nós lemos aí, no capítulo todo, tem para onde que Paulo e Silas foram enviados. Alguém sabe? Alguém já leu na Bíblia? Então, vamos lá. Para onde Paulo e Silas foram enviados? Para Bereira. Bereira era uma cidade que aos moradores de lá aproximaram mais as Escrituras e verificou que os apóstolos estavam dizendo a verdade. Está nesse capítulo de Atos 17, 14 e 21 de João, vocês vão achar. Paulo e Silas foram enviados para uma cidade chamada Bereira. Bereira. E lá, né, os moradores de lá, eles aproximaram, o que eles pregaram lá, o que eles levaram lá ensinando, eles aproximaram mais das Escrituras. E eles verificando a Escritura, a palavra de Deus, eles viu e disse: esses apóstolos estão dizendo a verdade. Está vendo como é que eles entenderam quando Paulo e Silas, lá na cidade chamada Bereira, pregou e falou do amor de Cristo? Eles entenderam. Essa cidade de Bereira. ela fica dentro da parte de Jerusalém ou fora de Jerusalém? É de Jerusalém. Você vai encontrar você vai ler na Bíblia, você vai ver. Foi na segunda viagem. Bereira, que chama a cidade. E lá todos os moradores pararam para escutar a palavra de Deus e entenderam que os profetas, que os apóstolos estavam falando a verdade. Quer dizer, a verdade, a palavra de Deus. E Paulo ainda cita que eles foram nobres. Pessoas nobres em confirmar na palavra
Não tinha o Novo Testamento, era só o Velho, né? Confirmar que o Paulo estava pregando, ensinando, né? Então, como os moradores de Bereiras entenderam e verificou que os apóstolos estavam dizendo a verdade, então o que é que nós cristãos temos que ser? Testemunha a Cristo por meio da nossa vida e de suas palavras. Mateus 4,19, João 15,8. Mateus 4,19, João 15,8. Testemunha. 4,19? Isso. Testemunhe Cristo por meio da nossa vida e de suas palavras. Pode ler? Pode. Só 19? Mateus 4,19. Ah, tá. E disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Amém. Agora João 15,8. Nisto é glorificado meu Pai, e deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tá vendo? Aquele que entende a palavra de Deus e crê que ela é verdadeira, ele ganha muitos frutos. Porque ele sabe levar a palavra, ele sabe pregar a palavra, ele acredita que a palavra é verdade e que a palavra salva, que a palavra liberta, que a palavra faz os cristãos ganhar almas. Né? Igual aqueles moradores lá, e eles entenderam e viram que a palavra era boa, que a palavra era verdade. Assim também é nós, né, levar essa palavra de Deus. Isso é bom para quê? A lei de Deus é boa ou não? Sim. É boa, né? E ela é para quê? A lei de Deus é boa para quê? Na nossa vida cristã, para quê? Quem falou crescimento? Você que falou crescimento? Isso aí, para o crescimento. Né? Para o crescimento. Ora a Deus, busca em oração diariamente. João 15:7 e 1 Tessalonicenses 5:17. A lei de Deus é boa para o crescimento espiritual. Ora a Deus, busca em oração diariamente. João 15:7. Quem achou pode ler? Pode ler? Pode. Se vós permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e será vos feito. Tá vendo? O que a palavra faz para nós permanecer? Né? O que ela faz? O que nós pedimos, ele dá-nos. O que nós pedimos, obedecer a palavra, no crescimento, no nosso crescimento da palavra de Deus, não tem nada que você pedir para Deus que Ele não concede para nós. Ele até nos surpreende. Ele não só dá a nós, como também surpreende a nós. Né? Às vezes você pede uma coisa, Ele te dá 5. Aí você fica surpreendido, peraí, mas eu orei para isso e ganhei 5, né? Às vezes você ora para uma pessoa, eu falei, peraí, eu orei para uma, agora vem 5 falar que recebeu. Então, isso é muito bom no nosso crescimento, né? Tessalonicenses 5:17, eu já leu? Não. Orai sem cessar. Orar sem cessar, tá vendo? Então, a palavra e a oração, irmãos, isso é o fundamento para nosso crescimento e não deixa ninguém desanimar. Isso eu tenho, né, experiência de cristãos velhos, novos, até para criança, né? Até para criança. A minha netinha lá, o dia que eu não faço um culto lá de brincadeira, que elas louvam, dançam, elas me cobram. Elas me cobram. Teve um dia que eu estava lá fazendo a faxina, então eu rasguei tudo do lugar, né? E ela disse assim, vovó, oração. Eu falei, vamos orar só, mas não vamos gravar hoje não. Porque a vovó está fazendo faxina, já orou de manhã. Aí eu parei e fiz uma oração para elas. Elas ficaram tristes. Porque levou roupa, né, as produtos todas. Quando fala assim, vovó, vamos orar? Vamos. Elas vão lá para o quarto das duas, vestem as roupas que elas querem, põe sapato, põe tudo e vai lá para a sala. E o microfone dela é um chicote do Beto Carreiro. Compraram, o Michel comprou para a Alice e a Michel comprou para a Valentina. Microfonezinho que tem bateria, coisa. Ela não pega eles. Então o microfone é do Beto Carreiro, o chicote do Beto Carreiro, que é o microfone delas. Então, assim, né, a palavra penetra, né, no coração da gente, a oração, tudo ajuda. A palavra e a oração, elas são um crescimento muito bom. As 4 leis nos traz comunhão em uma boa igreja. A palavra de Deus nos instrui a não deixar de congregar-nos. Entendeu? As 4 leis nós estudamos, né? As 4 leis traz comunhão em uma boa igreja. A palavra de Deus nos instrui a não deixar de
congregarmos. Hebreus 10, 25. Quem achar pode ler. 10, 25. 10, 25. Pode ler? Pode. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Tá vendo? Tá vendo? Então, a palavra aqui, ela nos ensina, 10, 25, nos ensina, elas nos instruem, não deixar de congregar, não deixar. Às vezes muitos deixam de congregar, não por necessidade, por querer. Aí diz assim, eu estou fraco, estou desanimado. Aí deixa de congregar, né? Deixa de congregar. Aí vai só esfriando na fé, vai só esfriando. Quando vê, tá lá. Às vezes, né, larga Jesus, entra em depressão, fica desanimado, só pensa coisa ruim, tudo que faz, né, não está bom. Então, a palavra nos instrui. Em Hebreus 10, 25. Não deixa de congregarmos. Porque a casa de Deus, nós congregamos na nossa casa todos os dias. Na casa da nossa mãe, na casa do nosso irmão, na casa do nosso vizinho. Se convida para uma coisa, nós estamos lá congregados, não tá? Nossa casa, nós estamos lá fazendo a fazer, é a nossa casa. Nós estamos ali no trabalho, não posso faltar, eu tenho que ir, tal. Então nós estamos, mas na casa de Deus, pela palavra de Deus, ela nos instrui. Nós temos também de congregar. Porque se o templo, ele, né, é nosso, ele deixou para nós, foi construído para nós, para os salvos, então é congregar. Antônio, só rapidinho, um minutinho. E essa parte do 4,19 que a senhora falou aí para poder ler, a peça, ela foi maravilhosa, né? Porque além de falar né, Pedro junto com os outros, pescaram a noite inteira e não pegaram um peixe. Deus chegou lá, vamos de novo lançar a rede. Trabalhou, reclamou. Aí Pedro já começou com o coração já quebrantado, né? O coração já cruzado. Vamos ter a tua palavra agora na nossa rede. Lançou, pegou o peixe. Só que ali Deus já mostrou como uma ilustração assim. Você pode evangelizar a pessoa na primeira instância, não vai acontecer nada. Mas persistindo, né, com amor, falando da palavra, as coisas mudam completamente. A evangelização não pega nem uma pessoa. Você transmite para várias pessoas e essas várias pessoas vêm para Jesus. Tanto que fala, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então busca a Deus diariamente, né? Que leu João 15, 7 e Colossenses 5, 17. Nessas 4 leis da palavra de Deus, em Hebreus 10, 25 nós lemos, tem que ser que Cristo seja louvado e a Bíblia. Tá? Nós acabamos de ler agora, estudamos agora. Que Cristo seja louvado e a Bíblia. E a Bíblia. Bíblia, estudada, acreditada. Tem que ser a palavra certa que ela está no estudo. Cristo seja louvado e a Bíblia. Seja a verdade, seja a Bíblia em nós, a verdade em nós. Mas no estudo está que Cristo seja louvado e a Bíblia pregada. Ela seja pregada. Sobre as leis de Deus, estude sobre o amor e a salvação. Tá vendo? Tudo é cumprimento das 4 leis de Deus. Sobre as leis de Deus, estude sobre o amor e a salvação. Romanos 7, 23, 7, 25. Se você quer ler agora, pode ler. Se você achar rapidinho aí, nós temos que ir. Você quer ler em casa, para não tomar o tempo, que a hora ela vai. 7, 23, 7, 25. 7, 23. Mas vejo os membros, vejo nós
Vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Tá vendo? Os membros, muitas das vezes, os membros da congregação, eles não querem, né? Quer ser salvo, mas não quer ficar debaixo da lei. O 7:25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne vai É a lei do pecado, que não deve pecar. 7:25? Com a carne ela é do pecado. É a lei, vai passar a lei do. Qual que é a palavra? Ah, tá aqui em cima do pecado. Do pecado. É porque uma palavra que da lei de Deus É Hebreus 2:3 e Atos 16:31. Atos 16, 31. Hebreus 2:3, Atos 16:31, Romanos 10:9-10 e Mateus 24:13. Vamos ver, tem uma esperta aí, dá para nós entender todos os versículos. Sobre 2, 3, Hebreus. e Romanos 7:23. Não, Romanos já leu. Hebreus 2:3, Atos 16:31. Pode ler Hebreus 2, 3? Pode. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Atos 16:31. Escutei não? Não, vou confirmar aqui. Mas aí, acho que sim mesmo. É isso mesmo. E eles disseram: cremos em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. É isso mesmo. Esse mesmo. Então, aqui agora Romanos 10, 9 e 10. Outros abrem aí Mateus 24:13. 10, 9. Romanos 10, 9 e 10. Pode ver? Pode. Pode passar. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus 24:13. Mateus 24:13. Isso. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tá vendo? Então, é sobre as leis de Deus, estude sobre o amor e a salvação. É o que nós, né, lemos aí em Romanos 27:23. É a consequência do pecado. Porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, e nem obedecer nossos líderes, nem os pastores. Amém? Então, essa foi a lei 3. Você pode, todos aí, se guardar os versículos na Bíblia, você estuda, para você ver essa lei 3, que nós estamos debaixo dela e temos que viver debaixo dela. Se nós formos cristãos, lavados e remidos, nós temos que viver debaixo da lei. Não, essa lei 3 não é o suficiente para conhecer a lei 4. Então vamos lá na lei 4. Vou ser bem breve, porque, a lei número 4. Essa nós terminamos aqui, nesses versículos que acabamos de ler, é a lei 3. Agora a lei número 4, é a última. Cada um de nós devemos ter vida com Deus. Sim ou não? Sim. Intimidade com Ele, sim ou não? Sim. Assim podemos conhecer e experimentar aquele amor de Deus em seu plano para a nossa vida. Sim ou não? Sim. É o que nós estudamos no domingo passado. Todos nós recebemos Cristo. Sim ou não? João 1,12. Rapidinho, João 1,12. 1,12. Mas a todos quantos receberão, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Aquele que recebeu Cristo, né, na sua vida. Esse poder é o resultado do nascimento para uma nova vida no Espírito Santo, que está em João 3,6. Temos vida com Cristo. João 3,6.
3:6. É. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, ele tem vida com Cristo. Ele tem vida com Cristo, ele não pode deixar a carne dominar ele, fazer a vontade dele. Ele tem que fazer a vontade de Cristo, porque a vida dele está em Cristo Jesus. Recebendo Cristo por meio recebendo Cristo por meio da Fé. Hã? A fé. Isto, da fé. Efésios 2, 8 e 9. 2:8-9. 2, 8 e 9. Pode ler? Pode. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? A salvação que temos não é de nós mesmos. Sim ou não? A salvação que nós temos é de nós mesmos ou não? Não. Que significando que não poderíamos tê-la concebida. Segundo ela, não vem de obras. Toda salvação e arrependimento segue a fé sincera, a qual vem de Deus. Amém. De Deus. Se somos de Cristo, passamos por um novo nascimento, sim ou não? Sim. Em João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tá vendo? Entendeu? Todos nós recebemos Cristo por meio de um convite pessoal. Sim ou não? Quem recebeu o convite pessoal? Todos nós, né? Porque alguém levou a palavra de Deus, a palavra da verdade até nós. Mesmo que ele foi lá orar, fazer campanha e tudo, mas ele foi primeiro com a palavra. E a palavra é a semente que é plantada no nosso coração. Então todos nós recebemos um convite pessoal. Está lá em Apocalipse 3:20. Pode ler? Pode. Eis que estou à porta e bato. Se você. Peraí, vou continuar aqui. Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Está vendo? Então nós recebemos um convite, convite que é a palavra de Deus. E nós abrimos a nossa porta do coração e ela entrou, e ela ficou plantada. E aquela semente foi gerando. E hoje nós somos o quê? Salvos, né? Nesta carta Jesus está falando os que já lhe pertencem. Embora Jesus tenha lhe disponibilizado nova vida para cada um de nós. Vivemos segundo os padrões de Deus e estamos debaixo da lei dele. Achamos que estamos indo bem. Jesus lhe disse que não. Muitos acham que tem tudo o que necessitam para a sua vida espiritual. Mas pelo fato de não buscar intimidade, entendimento e obediência com Jesus, na verdade estamos levando uma vida miserável e morna. Quem concorda? Quem concorda com isso? Vocês entenderam o que eu estou ali? Achamos que estamos indo bem. Jesus lhe disse que não. Muitos acham que tem tudo o que necessitam para a sua vida espiritual. Mas pelo fato de não buscar entendimento, conhecimento espiritual com Jesus, na verdade estamos levando uma vida miserável e morna. Né? É a coisa que nós vamos esfriando, né? Mas igual nós estudamos no domingo passado, a pastora, né, eu dou uns exemplos, nós vamos fazer isso assim. Aí, às vezes não fala com ela, já sai comentando, não, a pastora quer que faça aquilo assim, mas eu não concordo, eu vou fazer assim. E por aí vai uma discórdia no meio da igreja, né? Então, é que nós torna miserável e moramos na igreja. Porque nem não obedece, não está obedecendo nem a lei de Deus, nem o pastor, e
nem quer fazer a nossa vontade, o nosso querer, o que dá na nossa telha é vão fazer. Assim não experimentamos o calor e a intimidade de Jesus. Temos que renunciar a nós mesmos e ter arrependimento sincero para servir e somos transformados pela fé em Cristo Jesus. Assim a salvação é garantida em nosso lugar também no céu. Amém. Amém? Vamos lá, roda. Está passando. Renovar nossas forças pela ação do Espírito Santo. E inclui a leitura e meditação da Bíblia como parte do nosso dia a dia. Submeter a Deus a cada momento. Testemunhar Cristo por meio da nossa vida. É o que nós temos que testemunhar para o mundo. Cristo pela nossa vida, pela nossa salvação. E de sua palavra. Ore a Deus e busca de todo o coração em oração. Para fazer isso e levar a palavra dele. Então as leis espirituais nos faz ter comunhão com a igreja, a palavra de Deus nos instruímos a não deixar de congregar, como nós vimos lá atrás. Nós, sem a palavra de Deus, nós não saberíamos como ser salvo da justa ira de Deus. Está vendo? Não saberíamos como evitar as armadilhas e os truques do inimigo. Assim como a lâmpada clareia uma casa escura, a luz da palavra de Deus também nos permite clarear qualquer lugar onde Deus queira que vamos. Tá vendo? Como é que a palavra de Deus é? Então, conclusão. Você quer ver a vontade de Deus mais nitidamente e encontrar o caminho certo? Então, leia a palavra de Deus e crê no conhecimento sobre ela. Você quer descobrir quanto a Bíblia é verdadeira e marcante? Então, obedeça e leia e estuda a palavra de Deus. Você quer ver Deus a si mesmo e este mundo muito mais incitante? Leia a palavra de Deus, que através de você muitas almas serão salvas. Você levando a palavra de Deus para aqueles que precisam de ouvir. Temos vida controlada com Cristo, não por nós mesmos. Nós temos que ter nossa vida controlada por Cristo, pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. Porque se nós levarmos uma vida controlada por nós mesmos, é igual nós estudando e já falando, nós vamos fazer só a nossa vontade. Não a de Deus, não a de Cristo, e nem tampouco obedecer nossos líderes e nossos pastores. Né? Hoje está em geral. Né? Igual sempre eu falava assim no meu sexta-feira. Eu acho tão triste assim, uma pessoa que é usada, pode ser aqui em qualquer denominação, prega naquela unção, louva naquela unção, como diz, fala, né, sapateiro do meio, fala em línguas e tudo. E de repente você vê a pessoa no banco sentada. Aí a gente fica meditando assim, Deus, aquela pessoa era tão ungida no altar, por que está no banco? Cadê o louvor, né? Então, assim, é uma coisa assim, nós não podemos deixar ser controlado por nós mesmos. Nós temos que ser controlada por Cristo, né? É a harmonia, é o resultado do plano de Deus, do amor, da salvação e do Espírito Santo que Ele me deu para nós. Isso aí nos dá força e nos faz, aleluia, crescer. Se tivermos uma vida controlada por nós mesmos, o resultado vai ser ruim. Nós teremos que fazer a nossa vontade, e Jesus, Ele não está preocupado com a palavra, Ele está preocupado com a atitude do nosso coração sobre a palavra dele. Vamos ter comunhão e uma boa igreja vivada no Espírito Santo. Hebreus 10, 25. Rapidinho. 10, 25. Jesus está preocupado, não está preocupado com a atitude, mas com o nosso coração. 10, 25. Isso. Vamos ter uma comunhão com uma igreja boa e vivada no Espírito Santo. Pode. 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ficando mais quanto deixa que vai aproximando aquele dia. Pois é. É o que nós lemos lá na 3, né? Então, quando nós vai distanciando,
E eles, às vezes, nem preocupam que a vida do Senhor está próxima, os dias estão se aproximando. Né? A palavra nos instrui a não deixar de congregar. Fazemos isso que Cristo, o que nos ordenou. A nossa iniciativa é onde Cristo é honrado e a Bíblia pregada. Aonde que né, na congregação e lá fora. Nós temos que, né, a iniciativa nossa é aonde que Cristo é pregado e honrado. E a Bíblia sempre pregada, sempre falada da palavra de Deus. O crescimento espiritual é um fruto da nossa confiança em Jesus Cristo. Uma vida de fé capacitará confiarmos mais em Deus, ter mais intimidade com Ele, na sua palavra que é a verdade. Amém? Não é isso, irmãos? A lei é boa ou não é? A lei de Deus é boa? Nós estamos debaixo da lei de Deus. Ela é boa ou ruim? É boa, né? Então vamos lá só, acho que vai dar tempo de falar aqui um pouquinho, precisa ser rapidinho aí, sobre todas essas leis que nós lemos. Vamos falar sobre o Espírito Santo na nossa vida. O que nós entendemos lá atrás e o que pode motivar na nossa vida de dia a dia. O Espírito Santo é a salvação que nos ajuda a matar as obras do corpo. Vamos lá, abre aí, Romanos 8, 11 e 13. E outro abre em Gálatas 3, 5 e 9. Finalizando. 11, isso. Pode ler Romanos 8? 8, 11 e 13. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viveste segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificaste as obras do corpo, vivereis. Está vendo? Agora Gálatas 3, 5 e 9. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, aos gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Está vendo? O Espírito Santo é a salvação que ajuda a matar a obra do corpo. Aqueles que andam no Espírito são guiados pelo Espírito. 1 Samuel 11, 6. Só falta 2, aí já está terminando. Falta 3. 1 Samuel 11, 3. Aqueles que andam no Espírito são guiados pelo Espírito. 1 Samuel 11, 6. 11, 6. Isso. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele essas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Amém? Agora Atos 22, 30. E Gálatas 5, 16, 18. Isso. No dia seguinte, queremos saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, e soltou-os das prisões, e mandou ir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém. Agora Gálatas 5, 16, 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas que sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo? Aqueles que andam guiados pelo Espírito é do Espírito. Igual está falando aí, né? Igual o Gálatas está falando, 16, 18.
nós, se for levar pelo, né, se não andar pelo Espírito, nós somos guiados pela carne. O que acontece? Ninguém concorda com nada. Aí uma discordância danada no meio do povo de Deus, no meio da igreja, do templo, né, de todo mundo. Ninguém concorda com nada. Não concorda com o que eu faço, não concorda com o que a Viviane faz, não concorda com o que o irmão Wagner faz, com a irmã Ana faz, não concorda com o que a pastora fala, não concorda com as ordens que o missionário Edilson dá. Então vira aquela coisa assim, aquela discórdia. Mas aqueles que andam no Espírito e sejam guiados pelo Espírito, entendem tudo e vai pelo Espírito. Selado pelo Espírito Santo. 1 Samuel 16, 14 e Ezequiel 9, 4. Selados pelo Espírito Santo. 1 Samuel 16, 14. E Ezequiel 9, 4. (16, 14). Isso. Pode ler? Pode. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ezequiel 9, 4. E disse-lhe: o Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O selado pelo Espírito Santo. Agora, o Consolador. Jeremias 29, 11 e João 14, 16. Vocês vão ler lá, selados pelo Espírito Santo. 1 Samuel 16, 14, Ezequiel 9, estudo em casa, vocês vão encontrar essas partes do Espírito Santo sobre o que é muito importante na nossa vida. Jeremias 29, 11. 29, Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. 1 João não. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um ajudador para que fique convosco para sempre. Que é o Consolador, que é o selo do Espírito Santo para a nossa vida. Amém, igreja? Então, foi as 4 leis que eu estudei e passei para vocês. Né? Quem viu domingo passado, entendeu, quem não entendeu, vocês estudam todos os versículos, estudam na palavra de Deus, né? Essa Bíblia de estudo. Eu não tirei da internet, tirei só da palavra de Deus, só da Bíblia. Aí vocês vão encontrar todas as respostas, as 4 leis que foi ensinada. Vocês vão entender o que é o amor de Deus, qual é o plano, a salvação, o Espírito Santo, a nossa atitude, a nossa carne, a nossa vontade, a vontade do Espírito Santo. Tudo isso vão encontrar na nossa vida. E vai ser um crescimento espiritual para nós não fazer a nossa vontade. Né, assim, Jesus quer diminuir tanta discórdia no meio do povo, porque ninguém concorda com nada. Então, nessa situação que está vendo aí fora, é que, igual eu falei, né, muitos estão chegando em Jesus que já estava distanciado, já está querendo voltar, ou já está, né, pedindo socorro, porque está vendo que a palavra é a verdade, que Cristo salva, liberta, cura e vai voltar para que estão todos escolhidos. Amém? Então foi essa aula. Hoje foi a minha corrida, né? Tinha mais uma parte para explicar, mas não vai dar tempo. Então a minha aula encerrou aqui. Quem gostou, né? Amém. Próxima vez, próximo mês, próximo dia aí, me instruir de novo, né? Vou estudar outra, vou dar outra aula. Essa foi que o Senhor me colocou. Eu até comentei lá nas células lá, né? Antes de viajar. Falei, o missionário disse que é final de março, que é para, né, eu dar uma aula e não dar outra. Ainda comentei lá na célula, já estou trabalhando na aula. Então, quando eu viajei para Camboriú, essa aula já ficou pronta. Eu comecei em fevereiro, fui estudando, né? E já deixei ela prontinha. Então, eu falei, deixa ela guardadinha aí, porque eu tinha que falar assim, tal dia o seu, a aula já está pronta. Amém? Quem gostou, Deus abençoe, né? Vamos ter crescimento espiritual. Vamos abraçar a obra de Deus, vamos buscar mesmo discernimento do Espírito Santo, para que nós não tenhamos tanta discórdia no meio de nós mesmos, né? E crer que Deus está aí, está às portas, está voltando e vai levar a igreja lavada e a igreja. Fica de pé, vamos, né, orar ao Senhor, agradecendo Ele. E a próxima aula agora também vai ser uma surpresa, em nome de Jesus, Deus vai usar
Sai oferta também. Não. Deus vai usar o professor também que vai dar aula na próxima aula, e os outros professores também aí, ó, é muita besta. Eu gosto da aula da Bibi, da Natália. Natália nunca vi muitas, não. Mas Eu ela dá acho, aula esse ano, né? ela vai sim. Gente, igual aquela aula que o Edilson deu na internet, pela internet, aquilo me sacudiu tanto, porque a gente na aula aqui, sem sentada, a gente está meio tímido, né? Mas ali eu corria lá, olhava, e eu pegando aqui tudo para mim, falei, ó glória, é bênção de Deus, né? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, nós te agradecemos esse dia, Pai. Obrigado pelo culto, obrigado pelas orações, pelo louvor, obrigado pela santa ceia que nós sentamos na mesa com o Senhor. Obrigado por essa aula, Pai. Que seja crescimento para mim, para todos, em nome de Jesus, que nós viemos diminuir e que o Senhor cresça cada dia na nossa vida, Pai, para nós ter conhecimento da Tua palavra, conhecer e obedecer a Tua palavra, Pai, porque a palavra é a verdade, é a que salva, que liberta, que purifica nós de todos os pecados. Muito obrigado, Jesus. E eu consagro agora a oferta, Pai, para a escola dominical, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um que está ofertando, prosperando, Pai, na vida de cada um, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós colocamos esse dia nas Tuas mãos. Nos abençoa, nos leva em paz, debaixo da Tua proteção divina, nos livrando do mal, Pai, nos livrando dessa peste, Pai, que 10 mil cairá à nossa direita e 10 mil ao nosso lado esquerdo, mas que nenhum de nós seremos atingidos pelo poder do Teu sangue e do Teu nome, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, que a bênção de Deus Filho, que o amor do Espírito Santo esteja conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus.